com Dr. José Carlos Neto. Saúde mental. Estamos, Nelson Filho, recebendo mais uma vez, todas as quartas-feiras, nesse quadro, o Dr. José Carlos Neto. Hoje o tema Rivotril, para que serve as consequências do medicamento. Doutor, nosso muito obrigado mais uma vez, prazer em vê-lo, bom dia. Muito bom dia, Aldo, muito bom dia, Nelson. Bom dia a todos os ouvintes da Líder. E hoje vamos falar sobre esse tema, né, fala sobre um medicamento que é muito utilizado no Brasil, né? Um tema importante e vamos esclarecer a população sobre esse assunto. E hoje é o dia da comédia, ele é muito utilizado para piadinha com as pessoas, sim. Não usou o Rivotril, não sei o que, tem essa coisa toda. Mas vamos saber as vantagens, né, e desvantagens da utilização deste medicamento com a presença prestigiosa do Dr. José Carlos Neto aqui nos estúdios da Líder FM. Inicialmente, doutor, para que serve o Rivotril? Bom, muitas vezes o paciente, quando ele se depara, né, com o termo Rivotril, pode até gerar um susto, né, um certo medo, porque ele já pensa assim: vai ser um remédio que vai me viciar, ou então vai ser um remédio que vai me deixar dopado, dormindo, e sempre com essa visão meio que negativa de que o Rivotril ele vai ser o vilão, né? Mas para que ele serve? Se ele existe, ele tem uma finalidade, né? Criaram ele com uma finalidade. E o Rivotril, quando bem utilizado, ele tem uma função muito boa no tratamento do paciente. E vamos lá, para o que ele serve? Para várias situações. Mas quais são as mais comuns, né? Primeiro, para tratamentos de patologias ansiosas, ou seja, de transtornos ansiosos. Então o Rivotril ele é principalmente utilizado para essa finalidade, e também hoje em dia ele tem sido muito utilizado para o desmame de alguns outros medicamentos que, por exemplo, o Zolpidem, a gente pode utilizar o Rivotril no desmame dele, ou então até de um outro remédio que também é da classe do Rivotril, que a classe dele é os benzodiazepínicos, e, por exemplo, a gente pode desmamar o lorazepam, alprazolam, esses anjos da vida que são como se fossem primos do Rivotril, que o nome da substância do Rivotril é clonazepam. A gente também pode fazer o desmame, certo? Então essas são as duas áreas que o Rivotril mais atua hoje em dia, em relação aos transtornos ansiosos e ao desmame de algumas outras medicações. Ele pode ser, o Rivotril ele vicia, doutor? Ele tem consequências, a questão da pessoa ficar viciada nesse medicamento? Sim, o Rivotril ele é um medicamento que ele pode viciar. Não quer dizer que você utilizou uma vez o Rivotril, já vai ficar viciado, vou ter que usar para sempre? Não é assim que funciona, tá? Muita calma nessa hora. Então é por isso que também é importante, quando o médico passar um medicamento dessa classe dos benzodiazepínicos, ele também explicar ao paciente qual a expectativa, né, de como aquele paciente vai utilizar. E qual a dosagem correta. Isso, exatamente. Então, assim, ele vicia? Sim, ele pode viciar, né? E geralmente a partir de quanto tempo, né? A pessoa diz assim, às vezes, eu estou utilizando há 2 anos, 1 ano o Rivotril. Será que eu estou viciado? Sim, já está. Os trabalhos, eles falam que, em média, se o paciente está utilizando por 30 dias, 4 semanas, o uso contínuo, então ele pode já desenvolver um certo vício, né? Uma certa dependência daquele medicamento. Então, ele pode sim viciar. Outro detalhe, a segunda parte da pergunta, Aldo, qual foi? Quais as consequências do vício? Pronto, as consequências do vício. A primeira consequência está na própria pergunta, vício. Vício não é bom para ninguém, né? Ainda mais em um medicamento que ele traz consequências muito além, digamos, daquela melhora momentânea, né? Porque o Rivotril, apesar de ele ser um medicamento ansiolítico, né? Ele reduz ali a ansiedade, principalmente ali naqueles momentos de ataque de pânico, ou então o paciente está sentindo muito ansioso ao ponto de não estar conseguindo fazer as coisas dele naquele momento. Ele vai ter uma atuação ali num neurotransmissor GABA, certo? O nome é GABA. E esse GABA, meio que ele faz nosso cérebro como se fosse um freio. Ele puxa um freio no nosso cérebro, então dá uma desacelerada no nosso cérebro. Entretanto, ele traz esse benefício, mas tem alguns outros efeitos que ele acaba provocando. Então, o paciente, naquele momento, como deu uma freada no cérebro, então ele não fica tão reativo aos estímulos, né? Ele fica, digamos, mais lentificado. O paciente, ele também pode estar sentindo
mais lento, né? E também ele vai estar se sentindo mais sonolento, porque ele também tem um efeito sedativo. Além disso, o paciente ele vai sentir também, digamos, um relaxamento nos músculos naquele momento, quando fizer o uso. E ele, por ter esses outros efeitos, ele também acaba, digamos, alterando a concentração e a memória. Então o paciente não vai conseguir se concentrar totalmente, até porque ele está ali num provável efeito sedativo, né? Então não vai conseguir, por exemplo, fazer uma leitura como faria sem o uso daquele medicamento, ou exercer o trabalho dele como ele faria se não tivesse exercendo com o uso daquele medicamento. Então, assim, ele também pode atrapalhar na concentração, na memória, pode dar sono e também gerar essa questão de lentificação perante alguns estímulos naquele ambiente. Doutor, uma vez a pessoa viciada, é fácil sair dessa situação? Ou não é fácil, porque, como eu disse, né, o vício em si ele já é um problema, né? E o Rivotril é o seguinte, o paciente às vezes ele começa utilizando assim, rapaz, que maravilha esse medicamento, né? Melhorou na hora, melhorou ali em 30 minutos, 10 minutos, então ele fica maravilhado, né? Porque tirou aquela agonia que ele estava sentindo. E aí entra uma questão, quando ele começa a utilizar aquela dosagem por um certo tempo, aí o Rivotril é como se ele gerasse uma adaptação no cérebro, que ele pedisse uma dose maior agora para alcançar o efeito que ele estava alcançando com doses menores. Então agora o paciente vai ter que ficar utilizando uma dose mais alta para alcançar o efeito que ele estava alcançando com a dose menor. E aí isso vai gerando uma bola de neve, ao ponto de o paciente ter uma dependência psicológica. No caso, imagina, 1/3 da sua vida você vai estar dormindo, né? Todos nós seres humanos. Imagina essa parte tão importante da sua vida, você está sendo, digamos, dominado por um medicamento, por um comprimido, ou então por um frasco, que ele também tem a opção em gotas. Imagina. Então, assim, quando o paciente, ele sente, eu só vou dormir se eu tomar o Rivotril. Ali, para além da parte química, também gerou uma dependência psicológica, que ele vê que ele precisa de um medicamento para dormir. E isso aí já não é bom. Então, além desse vício, né, dessa dependência psicológica, também temos a parte química, como eu bem comentei aqui, né, porque ele vai precisando de doses maiores para alcançar o efeito anterior, né? Agora, você perguntou se é possível parar de utilizar, não foi, Nelson? Sim, é extremamente possível, né? A gente faz isso com frequência, inclusive, porque já tem de pacientes que utilizam benzodiazepínico, que é a classe dele, há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e por aí vai. E as dosagens, né, muito variadas. Tem pessoas que estão utilizando ali uma dose mais baixa, né, e outras que utilizam doses até extrabula, né, muito mais altas do que a grande maioria da população. E aí como é que a gente faz? Esse trabalho de desmame, né, de parar de utilizar, primeiro o paciente ele tem que querer, né? Ele tem que estar disposto a querer parar de utilizar aquele medicamento. Por quê? Porque se no futuro ele continuar, primeiro que além do vício, né, a dependência psicológica, a dependência da parte química e também porque a longo prazo já há alguns trabalhos que falam sobre o prejuízo na cognição e na memória. Então o paciente ele vai sentir que o desempenho dele nas atividades não está sendo mais o mesmo e que a memória não está sendo mais a mesma, que os esquecimentos estão fazendo mais parte do cotidiano dele. Isso é muito comum em quadros que idosos utilizam o benzodiazepínico há muitos anos. Doutor José Carlos Neto, o senhor já se deparou com alguma situação de uma pessoa estar sendo medicada e por uma questão, criança muito curiosa, chegou lá e utilizou a medicação da mãe, do pai? Sim, com frequência, inclusive, Nelson. Geralmente, eu aposto aqui, Nelson, que... O Aldo. Nelson e o Aldo. Tanto na sua família, o Aldo, quanto na sua família, Nelson, provavelmente tem alguém que utiliza Rivotril, né? Então, assim, é muito comum na família brasileira que alguém da família utilize, né? E, assim, fica aquela curiosidade, né? Você tá se sentindo mal? Então, experimenta aqui esse medicamento. Toma aqui umas gotinhas, ou então bota esse comprimido embaixo da língua e vai fazendo esse uso indiscriminado, entende? Então é por isso que, além de ser um medicamento que tem o seu papel, digamos, correto, mas se mal utilizado,
ele pode trazer prejuízo para a vida daquele paciente. É fácil o acesso a esse medicamento? Por exemplo, eu sou leigo, não sou médico, não tenho a receita, vou lá, compro na farmácia, é fácil adquirir? Não. Por exemplo, a dipirona você consegue comprar, né? Aqui, sem receita, você vai na farmácia e compra. Já o Rivotril, ele é um medicamento controlado, né? Então, você não teria essa facilidade para comprar. Você precisa de uma receita, inclusive, no Brasil, é uma receita azul, né? Que consulta e receita, né? Exato. Inicialmente, né? Isso, ele passa pela avaliação e, se for indicado naquele momento o Rivotril, ele vai receber uma receita azul, não é uma receita branca, como geralmente a gente vê, uma receita azul, e ele vai comprar na farmácia. Essa receita fica retida, não fica com o paciente, fica com a farmácia. Ok, doutor, fica à vontade para mais algo acrescentar sobre esse tema que é importantíssimo e que as pessoas precisam ter essa avaliação inicial médica para se tomar qualquer medicação, principalmente o Rivotril. Certo. Bom, eu queria deixar aqui um lembrete de, se você está utilizando há muito tempo, você ouvinte está utilizando há muito tempo essa classe de medicamentos dos benzodiazepínicos, incluindo clonazepam, alprazolam, esses anjos da vida, né? E o Rivotril é um dos nomes comerciais. Lembre-se que pode ter efeitos, consequências a longo prazo e que ele não é um medicamento para se utilizar por muito tempo. Ele é para ser feito com um uso pontual, um uso bem específico, de acordo com a orientação do seu médico. Mas não fique desesperado, tá? E se você quer sair dessa luta, dessa dependência psicológica e química, dessa classe de medicamentos, busque uma ajuda, busque um tratamento individualizado para o seu caso, que é extremamente possível, sim. Tem muitos pacientes que conseguem diminuir a dosagem e, consequentemente, não utilizar mais esse tipo de medicamento. Essa prática de emprestar o medicamento para um familiar, para um amigo, enfim, não é válida. Não faça isso. Não saia oferecendo por aí um medicamento que você utiliza para outro paciente, porque você não sabe se aquele outro paciente ele deveria estar utilizando aquele medicamento. Isso é perigoso, e quem sabe se você, às vezes, oferecendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, se você não vai estar gerando um vício numa pessoa que você gosta, numa pessoa que você ama. Imagina. Então aí fica você viciado e outra pessoa que você ama, que você gosta, também viciada.